Pai do Senhor, meus irmãos, que Deus esteja nessa mais uma lição de escola dominical, falando conosco, Esse é o intuito, é o propósito de nós estarmos aqui, para trazermos algo que Deus realmente venha falar aos nossos corações e nos abençoar. Nós estamos dando sequência à nossa escola dominical, na nossa revista, onde estamos estudando a carta aos Tessalonicenses. Nas lições anteriores nós vimos aí a primeira carta que Paulo escreve, e agora a partir da lição de número 13, nós vamos estar vendo a segunda carta aos Tessalonicenses, onde nós temos a nossa revista como tema dessa lição de hoje, revelação de Cristo. Esse assunto que nós estaremos falando hoje é um assunto onde, na minha maneira de interpretar a palavra de Deus, é o assunto mais importante da vida cristã. É que fala da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa lição de hoje, ela tem por tema principal, o assunto principal que nós vamos estar falando é sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de nós entrarmos aqui na nossa lição, eu gostaria de fazer uma oração, pedindo que Deus esteja nos abençoando, esteja falando conosco, e nos ajudando a atentar para algo que é tão importante para nós como cristãos, que é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou estar lendo aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, nós vamos estar lendo o capítulo 1 todinho, que são 12 versículos. Então, na minha versão está escrito assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre devemos, irmão, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de um para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Tudo isso é prova clara do justo juízo de Deus, e como resultado sereis havidos por digno do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Deus é justo, Ele dá em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, alívios convosco. Porquanto do céu se manifesta, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, ele tomará vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles, por castigo, padecerão eterna perdição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e admirado em todos os que creram naquele dia, porque o nosso testemunho foi crido entre vós. Pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus os faça digno da sua vocação e cumpra todo o objetivo, todo o desejo da sua vocação, e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. Rogamos para que o nome de nosso Senhor Jesus seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós queremos te louvar, queremos te agradecer por mais uma oportunidade que temos de estarmos aqui, embora através das redes sociais, reunidos, não juntos no mesmo ambiente, mas na mesma fé, no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Estamos reunidos com esse propósito de aprendermos mais a respeito da tua palavra. Pedimos que o Senhor, através do teu Espírito Santo, venha nos dar sabedoria, nos dar entendimento, nos ajudar a entendermos e compreendermos cada vez mais a tua palavra. E essa lição, esse momento que nós estamos aqui estudando algo tão importante, que fala a respeito da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, nos ajuda a entender, nos ajuda a nos prepararmos para aquele grande e maravilhoso dia, que com certeza deve ser aguardado por todos nós. Que a tua graça seja sobre nós, fala conosco, porque nós precisamos te ouvir. Amém.
Então nós vamos ver, né, você que tem a sua revista, a lição de número 13, que fala sobre a revelação de Cristo. E você que com a sua Bíblia acompanha aí, é bom você estar com a sua Bíblia aberta, na segunda carta aos Tessalonicenses, o capítulo 1. O apóstolo Paulo, ele fala aqui sobre essa igreja, e ele dá algumas características, alguns pontos importantes sobre essa igreja. Fala da sua fé, fala do seu amor, fala da sua expectativa, da sua esperança, né, como eles estão se portando no sentido de esperar a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui o nosso escritor da nossa revista, ele faz aqui a introdução dela, ele fala o seguinte: após um curto período de tempo, o apóstolo Paulo envia outra carta à igreja de Tessalônica. À luz da primeira, essa segunda carta envolve 3 coisas que essa carta aqui, segundo o nosso escritor da nossa revista, ela vai envolver. O encorajamento diante das tribulações, o Paulo fala aqui sobre as tribulações que essa igreja estava passando. Fala sobre a responsabilidade cristã, né, que era algo também que essa igreja tinha, né, a sua responsabilidade cristã, a sua ética cristã. E também um outro ponto que é, para mim, o mais importante, que é a expectativa quanto à volta de Jesus Cristo. Então, 3 pontos aqui. Essa igreja era encorajada, né? O Paulo vem trazer um encorajamento para as tribulações que essa igreja estava passando. Também, né, de uma certa maneira, incentivar, motivar, ensinar a essa igreja a ter uma responsabilidade cristã, uma ética cristã, e também, né, focar essa igreja a ter uma expectativa quanto à volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz também que dessa forma, né, que o nosso escritor da revista diz que Paulo inicia a segunda carta aos Tessalonicenses, enfatizando a maior expectativa dos cristãos nas seguintes palavras: quando se manifestar o Senhor Jesus. Ou seja, ele está se referindo à revelação de Cristo. Como eu falei no início, aqui na abertura, na introdução desse momento, para mim, no meu ponto de vista, a expectativa cristã, segundo a volta de Cristo, é algo fundamental na nossa vida, é o primordial na nossa vida cristã. Nós temos que estar focados, nós temos que estar realmente voltados totalmente para isso, porque é o ponto principal da nossa fé cristã. Ele diz também aqui, segundo o apóstolo Paulo, a convicção na futura revelação de Cristo promove benefícios presentes na vida do cristão. Dentre eles, podemos destacar 3. Né? Então nós vamos ver aqui 3 benefícios, né, daqueles que têm uma vida na expectativa, onde a sua fé, onde está voltado realmente para a expectativa da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro ponto da nossa lição, ele coloca-se como sendo gratidão pela graça divina. Ou seja, quem vive essa expectativa da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é uma pessoa grata pela graça de Deus em nossas vidas. Ele é um reconhecedor da graça de Deus, ele consegue reconhecer a graça de Deus na nossa vida, ou seja, a graça divina em nossa vida. E ele diz aqui, olha, o primeiro benefício decorrente da expectativa da volta de Cristo é o constante reconhecimento da graça divina. Somente aquele que aguarda o retorno do Salvador é que pode ter plena convicção de que sua vida foi objetivo da graça de Deus. Ou seja, queridos, quando nós temos uma plena convicção, né, temos uma vida voltada para essa esperança de que o Senhor Jesus virá nos buscar e nos dedicamos a isso, né, nós vamos chegar à conclusão de que tudo isso que acontece é por causa da graça de Deus em nossa vida. Tudo é um processo da graça de Deus. Nada é por mérito humano, mas simplesmente tudo faz parte da graça de Deus na nossa vida. E o apóstolo Paulo ele vai falar aqui, né, no versículo 3 e no versículo 4, né, que nós lemos aí, ele diz assim, olha, sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós. Como é justo, porque a vossa fé cresce muito e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus
por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Então o apóstolo Paulo ele começa no versículo 3 dizendo que devemos dar graças a Deus por tudo, seja por tudo aquilo que aquela igreja está passando. Se ela estava passando por provações e estava suportando, é porque a graça de Deus estava sustentando. Ou seja, Deus, Ele permite que eu e você venhamos passar por tribulações, e aí toda a sua igreja, né, de toda a sua história, desde o início dela, até o dia que o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja, a igreja ela vai passar por provações, por perseguições, mas ela não está só. O apóstolo Paulo diz que tudo isso é fruto da graça. A graça de Deus, ela nos salva, a graça de Deus, ela nos sustenta, e ela nos dá capacidade para continuarmos firmes até que o Senhor venha. Até que aquele dia se cumpra, aquele dia tão esperado, como diz a palavra, Maranata, né? Ora vem, Senhor Jesus. Tão esperado pela sua igreja, pela sua noiva, o dia que se encontrará com o seu noivo e viverão na eternidade, né? Então, ele continua dizendo aqui, o nosso escritor da nossa revista, gratidão é a expressão do reconhecimento de quem já foi alvo da graça. Ou seja, quem já foi alvo da graça? Aqueles que já aceitaram Jesus, que conheceram o plano da salvação e pela graça fomos salvos. Ou seja, então essa tem que ser o sentimento que deve permear os nossos corações. Gratidão por aquilo que o Senhor já fez através da graça, através do sacrifício de Jesus. Ele continua dizendo assim, olha, em contraste com a primeira carta, aqui Paulo acrescenta a expressão cumpre-nos, para expressar agradecimento a Deus pela vida dos Tessalonicenses, né? Então Paulo aqui ele veio mostrar que essa era uma igreja grata, uma igreja que sabia reconhecer, né, tudo aquilo que o Senhor havia feito em suas vidas. E por isso, por essas situações, demonstra uma igreja forte, como ele faz aqui na abertura, que ele diz que da graça, né, a graça e a paz do nosso Senhor, da parte de Deus, nosso Pai do Senhor Jesus Cristo, sempre devemos, irmãos, dar graça a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Ou seja, a nossa fé, queridos, o nosso amor, tudo aquilo que nós como cristãos devemos desenvolver, devemos crescer, nunca devemos esperar isso de nós mesmos, né? E que nós somos capazes de promover isso nas nossas vidas. Nós devemos buscar, nós devemos sempre entender que tudo isso é fruto da graça de Deus. Devemos sempre ser gratos a Deus por isso, porque Ele nos salvou e não nos salvou e deixou a deriva. Ele nos salvou e Ele nos deu um consolador, Ele deu o Espírito da verdade, aquele que está conosco, que nos ensina todas as coisas e nos ajuda a viver uma vida de santidade na presença do Senhor. Ele continua aqui, o nosso escritor, ainda falando a respeito dessa gratidão. Ele diz assim que a gratidão, irmãos, deve nos levar a reconhecimento da graça de Deus. Né? Como já falei um pouco antes, essa gratidão nossa vai nos levar a reconhecer a graça de Deus. Ele diz aqui, olha, o autêntico reconhecimento da graça de Deus revela crentes constantemente agradecidos. Ou seja, um autêntico reconhecimento da graça de Deus, quando eu reconheço a graça de Deus na minha vida, eu vou ser alguém que está constantemente agradecido. E quando nós estamos estudando essa carta aqui, nós percebemos que ela é uma igreja agradecida, mas não é uma igreja agradecida só nos momentos de bonança. Não, o apóstolo Paulo fala que ela passava por perseguições e tribulações. E mesmo assim, era uma igreja agradecida. Isso quer dizer que eu e você temos que sempre ser grato a Deus, não só quando Ele nos abençoa com coisas que estamos precisando, quando Ele traz algo, quando tudo está acontecendo, né, de maneira abençoada na nossa vida, quando tudo está acontecendo das mil maravilhas. Não, mas nós precisamos, no momento que Deus está nos abençoando, no momento que tudo está indo bem na nossa vida, nós devemos ser gratos a Deus. Mas no momento também que estamos passando por dificuldades, por adversidades, por perseguições, também devemos continuar a ser gratos a Deus. Porque a nossa vida, a Bíblia diz que nós vivemos por fé, nós não andamos por vista, não é por circunstância.
nós andamos por fé. E pela fé, nós cremos que o Senhor está conosco em toda e em qualquer situação. Seja no momento de vitórias, seja no momento de dificuldade, de perseguições, de tribulações, nós cremos que o Senhor está conosco em todos os momentos. Aí ele faz uma pergunta aqui, olha, tenho sido grato a Deus pela minha igreja? Você é grato a Deus pela igreja que você congrega, pelos irmãos, pela liderança, pelos pastores, por aqueles que fazem parte, né, dessa mesma igreja? Você reconhece a obra de Cristo em sua igreja? Você olha na sua igreja e você vê que Cristo realmente, ou seja, aqui é um lugar onde nós temos visto a obra de Cristo, né, a restauração das nossas vidas, a graça de Deus sendo derramada em nossas vidas. Ou seja, é uma igreja que preza por pregar aquilo que Cristo realmente, aquilo que Cristo fez através da sua obra em nossas vidas. No outro ponto ele diz assim, olha, que uma pessoa grata a Deus é uma pessoa que tem agradecimento pela obra de Cristo. Ou seja, o verdadeiro agradecimento pela obra de Cristo revela crentes visivelmente maduros. A nossa maturidade, com o passar do tempo, quando nós aceitamos Jesus, no nosso primeiro amor, tudo é motivação, tudo é alegria, mas o tempo vai passando, queridos, e nós vamos amadurecendo. E esse amadurecimento, por um lado, é bom, mas se nós não tomarmos cuidado, esse amadurecimento pode ser prejudicial. Ou seja, nós podemos perder, né, aquela dependência de Deus, né, aquele vislumbre de tudo aquilo que Deus faz em nossa vida. E às vezes por achar que já somos crente há muito tempo, que já somos maduros, às vezes podemos negligenciar ou confiarmos em nós, né, ou passarmos a ter uma confiança em nós, deixarmos de confiar no Senhor, de depender no Senhor. Porque o intuito do amadurecimento espiritual é de cada vez mais, irmão, nós reconhecermos a graça de Deus. Quanto mais nós vamos crescendo espiritualmente, essa tem que ser o que acontece em nossa vida. Nós vamos reconhecendo que tudo é por causa da obra que Jesus conquistou ali na cruz. Deus é justo no presente. É o que ele fala aqui no versículo 5, versículo 6, mais ou menos, ele diz assim, olha, tudo isso é prova. Tudo isso o quê? Né? As aflições, as perseguições que eles estavam sofrendo. Então ele diz, olha, tudo isso é prova clara do justo juízo de Deus. E como resultado, sereis havidos por digno do reino de Deus, pela qual também padeceis. Ele diz, olha, essas provações que vocês estão passando, tudo isso que vocês estão passando, provações, perseguições, é uma preparação para que vocês sejam achados dignos do reino de Deus. Ou seja, eles, como a palavra de Deus fala, a questão do ouro ser provado pelo fogo. Quando o ouro ele passa pelo processo de ser provado pelo fogo, ele tira todas as suas impurezas, né, e ele se torna mais valioso. E quando nós estamos sendo provados, sendo perseguidos, né, esse processo está aperfeiçoando o nosso caráter, está aperfeiçoando a nossa fé. Por isso que ele diz aqui no versículo 5, tudo isso é prova clara do justo juízo de Deus. E como resultado, veja que tudo isso, as provações, as perseguições, vão produzir um resultado. E como resultado, sereis havidos por digno do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Aqui o escritor da nossa revista, ele falando sobre isso, ele diz, olha, Deus é justo no presente. Ainda que as tribulações e provações atinjam os filhos de Deus, os mesmos não são condicionados, os mesmos não os condicionam, né? Seu progresso espiritual é ele, ou seja, não vai interferir no seu progresso espiritual. Os Tessalonicenses enfrentaram muitas provas difíceis, como perseguições e tribulações. Como eu li aqui no versículo 4, versículo 5, porém, Deus forneceu-lhes forças tanto para suportar as adversidades, como para serem aperfeiçoados espiritualmente e moralmente. Deus estava usando as circunstâncias adversas para aprovar aqueles cristãos. Ou seja, a purificação, né? A Bíblia diz que nós devemos, né, passar pelo processo de santificação, de purificação, de aperfeiçoamento. E esse processo, muitas vezes, ele vem através das tribulações, dos problemas, das lutas. Eu e você já passamos por processos de luta, né? Creio que todo cristão passa. Por perseguição, quem não já foi perseguido? Quem não já passou por tribulações? Todos nós já passamos.
Mas quando você chega do outro lado, quando você passa, você percebe que você cresceu, que você se fortaleceu. Quando vem outra dificuldade, você já está mais maduro, você já tem mais, já enfrenta com melhor, né, desempenho, porque você já aprendeu nas lutas anteriores. E aqui o nosso escritor da revista, ele continua dizendo assim: porém Deus fornece a força tanto para suportar as adversidades, como para serem aperfeiçoados espiritualmente e moralmente. Deus estava usando essa circunstância para provar aqueles cristãos, né, para aprovar, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, é o que eu li aqui no versículo 5. Então, dessa maneira, a expectativa da revelação de Cristo promoveria perspectiva da incondicional dignidade cristã. Ou seja, esse processo todo, irmãos. Por isso que nós devemos continuar sendo gratos a Deus, continuar tendo um propósito, não desanimar por causa da dificuldade, porque nosso objetivo principal aqui na terra é nos preparar para ir para o céu. Aqui é um processo, é uma caminhada que nós estamos indo através do Espírito Santo, da santificação, da purificação, né, desse preparo para um dia estarmos com o Senhor eternamente. Ou seja, viver uma vida eterna na presença do Senhor. Então esse é o objetivo, por isso que nós não podemos, né, nós vemos alguns passagens da Bíblia, a Bíblia fala que nós não devemos ter, assim, muita dificuldade ao passar por isso, né, desânimo ou qualquer coisa. O apóstolo Paulo, ele diz assim, ó, que as nossas leves e momentâneas tribulações, elas produzem peso de glória. Agora imagina, eu fico olhando quando Paulo fala sobre isso, nossas leves e momentâneas tribulações. Talvez a minha e a sua seja como uma muito leve diante das perseguições e tribulações que o Paulo sofreu. Imagina, Paulo foi açoitado, Paulo foi apedrejado, foi jogado fora da cidade como tido por morto. Paulo sofreu perseguições dos próprios cristãos, de outros povos, né? Se você for ler a história do apóstolo Paulo, principalmente nas cartas aos Coríntios, você vai ver tantas perseguições, tantas tribulações. Imagina, querido, você ser apedrejado até a morte. Pelo menos os seus apedrejadores achou que ele tinha morrido e jogaram ele fora da cidade como tendo sido morto. Ele sofreu naufrágio, sofreu fome, perseguições e tudo, e ele disse que foram leves e momentâneas tribulações. Por quê? Porque quando você faz um comparativo dessas dificuldades que nós enfrentamos aqui, com o tempo de vida, com o tempo de perseguições, de provações que nós temos aqui, e você faz um comparativo com a eternidade, o que isso significa? Nada. Né? Se nós passarmos aqui 50 anos sendo perseguidos, mas na eternidade nós vamos ter gozo total na presença do Senhor pela eternidade. Então, esse tempo aqui nosso não significa nada diante daquilo que nós teremos na eternidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que nós devemos olhar para lá. Porque se nós olharmos para as situações aqui que nós vivemos e nos focarmos nelas, nós vamos desanimar. Mas quando nós olhamos e pensamos, olha, aquilo que eu estou passando aqui, um dia vai chegar ao fim, é passageiro. Mas lá na eternidade, como a própria palavra já diz eternidade, ou seja, que nunca vai ter fim, eu estarei sempre com o Senhor na eternidade, vivendo na sua presença e gozando de todos os benefícios que o Senhor tem para os seus filhos, para aqueles que um dia estarão com Ele na eternidade. Então isso é algo que eu e você precisamos valorizar, né, porque é algo que faz parte da nossa vida, da nossa caminhada aqui como cristãos. No segundo ponto aqui, ele diz, olha, Deus será justo no futuro. É o que vai falar sobre isso aqui que eu falei da eternidade. Ou seja, Deus é justo no presente, queridos, porque quando você está passando por luta, por tribulações, Deus está com você. Mesmo que às vezes a gente pense que não, no momento da dificuldade, cadê Deus? Onde está Deus? Mas o fato é que Ele está conosco. No momento presente, Ele não te abandona no momento das dificuldades. Ele permite que nós venhamos passar, mas Ele está conosco ali nos sustentando e nos dando suporte. Porque se não fosse a presença dEle, nós não suportaríamos muitas vezes algumas dificuldades que enfrentamos. Aqui diz no segundo ponto, Deus será justo no futuro. É o que está escrito agora, por exemplo, a partir do versículo 6 aqui da Bíblia.
de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Deus é justo, Ele dará em paga tribulação ao que vos atribulam. Veja, que aqueles que estão perseguindo a igreja hoje, que já perseguiam lá na época dos Tessalonicenses, em toda a história da Bíblia, persegue hoje, vai perseguir até o dia que o Senhor Jesus Cristo voltar, né? Essas pessoas vão chegar ao momento que elas vão receber por aquilo que fizeram. Se elas não se arrependerem, se elas não mudarem de vida, vai chegar um momento que elas vão receber pelo mal, pela perseguição que elas fizeram à igreja. E ele diz aqui no versículo 6 que Deus é justo, e Ele dará, o que a Bíblia diz, irmão? Ninguém vos engane, que aquilo que o homem semear, isso ele ceifará, isso ele colherá. Então aquele que fez, diz aqui no versículo 6 que Deus é justo, e Ele dará a paga, a tribulação aos que vos atribularam. Ou seja, quem semeou tribulação na igreja, que causou dano, problema, perseguição à igreja, vai chegar um momento que ela vai colher isso. Ou seja, aquelas pessoas que vivem aí, muitas vezes, quantas vezes a gente vê pessoas falando coisas horríveis a respeito da igreja, ironizando, né, falando questão de Jesus, né, nós vemos aí principalmente em algumas paradas que a gente vê por aí, de alguns movimentos, né, as pessoas tripudiando de Jesus, falando coisas horríveis a respeito de Jesus, zombando com zombarias. Vai chegar um momento que, se essas pessoas não se converterem, chegar um momento quando elas vão pagar por isso. Onde elas vão, diz aqui o texto, o versículo, que eles vão pagar pelas perseguições, por as tribulações, por tudo aquilo que eles causaram. No versículo 7 ele diz, olha, o 6, quem causou tribulação à igreja vai receber tribulação. No versículo 7 ele diz, e a vós que sois atribulados, né? E a vós que sois atribulados, alívio convosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Ou seja, vai chegar o dia, que está falando aqui da volta, quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, que as nossas tribulações elas vão passar. E essas tribulações que anteriormente nos perseguiam, nos traziam transtorno, vão passar. E aí vai vir um alívio. Agora, algo interessante que nós precisamos pensar aqui, irmãos. Por exemplo, esse alívio não é um alívio temporário. Não é um alívio que de um dia, de um mês, de um ano, de uma década, de um milênio. Não, vai ser um alívio eterno. Porque a Bíblia diz que toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. Ou seja, ali, quando nós estaremos com o Senhor, não haverá choro, não haverá pranto, não haverá dor, não haverá lamento. Vai ser um período de eternidade, né? Não é um período, mas uma eternidade de alívio, de vida plena na presença de Deus. Mas quando ele fala no versículo 6 aqui também da tribulação, né, daqueles que traz tribulação sobre a igreja, perseguição por a igreja, não será uma tribulação de um período, de um mês, de um dia, não, será uma tribulação eterna. É o que a Bíblia, nós vamos ver nos versículos que vão se seguindo, que vai ser algo que nunca vai acabar, vai ser algo que nunca vai terminar. Ou seja, o alívio para aqueles que servem a Jesus nunca terá fim, mas a tribulação para aqueles que não conhecem Jesus, para aqueles que perseguem a igreja, também nunca terá fim. Esse é o grande diferencial daqueles que servem e daqueles que não servem a Deus. Quem serve a Deus tem uma convicção, tem uma plena convicção de que tudo isso aqui um dia vai passar, de que um dia viveremos na bonança eterna com o Senhor. E também temos esse conhecimento de quem não serve ao Senhor padecerá também pela eternidade. Ele diz aqui num outro ponto, ele diz assim, olha, reconhecimento, não, isso eu já falei, um pouquinho mais à frente aqui. Paulo queria, o ponto 2 aqui, né? Paulo queria que a convicção na volta de Cristo animasse os crentes colossenses, de maneira que entendesse que é fundamental o mal cessaria e a justiça triunfaria contra toda a forma de impiedade. Paulo, em linguagem objetiva, descreve aspectos da futura justiça em relação aos descrentes e aos crentes, ou seja, aquilo que é reservado, aquilo que espera aos crentes e aos descrentes. E é o que nós vamos falar mais a miúdo aqui, a partir de agora.
Ele diz assim, olha, à vista do exposto, devemos refletir sobre as questões a seguir. A convicção na justiça divina promove a perseverança cristã. Tendo vivido desanimadamente ao ver a injustiça ao meu redor, ele faz uma pergunta para nós. Eu tenho deixado que as injustiças me desanimem? Ele faz outra pergunta. Ainda confio na justiça de Deus? Ou seja, nós temos vivido tempos difíceis, irmãos. Vamos pensar hoje, nessa pandemia que estamos vivendo. Não é só a igreja que está vivendo isso, é o mundo inteiro, todo mundo, seja o crente ou o descrente, o que crê ou o que não crê, todos estão passando por esse processo, por esse momento de dificuldade. Mas nós não podemos nos desanimar diante disso. Mesmo porque, quando nós olhamos na Bíblia, nós sabemos que isso tem que fazer com que eu e você tenhamos mais fé, que venhamos dar mais credibilidade à palavra. Porque tudo isso que está acontecendo, nada mais é do que o cumprimento das Escrituras. A Bíblia já fala sobre isso. Então, esse tipo de coisa não é para nos desanimar, é para nos despertarmos, para que nós venhamos nos despertar para isso. Porque isso já está escrito na Bíblia. Isso para mim, que creio na Bíblia, que leio a Bíblia, para você que lê a Bíblia, que crê na Bíblia, isso não é nada de novidade. Simplesmente é cumprimento das Escrituras, daquilo que está escrito. Então, essas situações, as injustiças, tudo isso são coisas que já está escrito na Bíblia que iria acontecer. Aqui no outro ponto ele diz, olha, a convicção na justiça divina alimenta a esperança cristã. Ou seja, a nossa convicção tem que alimentar a nossa esperança. Aí ele pergunta, tenho desenvolvido todas as áreas da minha vida baseado na maior esperança cristã, que é a vinda de Cristo? Mais uma vez ele nos questiona isso. Nós estamos desenvolvendo, buscando desenvolver a parte mais importante da nossa vida cristã, que é a expectativa, nos preparando para a vinda de Cristo. Mais uma vez ele fala aqui, olha, a convicção na justiça divina fortalece a confiança cristã. Aí ele pergunta, tenho me apercebido do futuro da sociedade, do país e do planeta, mesmo sabendo do fim que aguarda a terra, que atitudes eu tenho tomado para não ser mais uma pessoa a destruir a criação de Deus? Ele pergunta, ainda anseio pelo novo céu e a nova terra? Nós sabemos, ele está dizendo aqui, olha, a Bíblia fala que haverá um novo céu e uma nova terra. Eu anseio por isso, você anseia por isso, nós temos desejado isso e temos buscado isso em nossa vida. Ele diz aqui no versículo 8, olha, em chamas de fogo, ele tomará vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós vimos no versículo 6 e no versículo 7 a diferença, que quem está em Cristo vai chegar um momento, quando o Senhor voltar, vai ser um momento de alívio, um momento de descanso, um momento que ele estará com o Senhor para sempre. O versículo 7 fala que quem persegue a igreja, provoca tribulações à igreja, vai receber em troca tudo isso. Agora o versículo 8, ele diz que o Senhor Jesus, ele virá em chama de fogo, e ele tomará vingança dos que não conhecem a Deus. Primeiro ele diz aqui que ele vai tomar vingança, irmão, de quem não conhece a Deus. E ele diz aqui que não obedecem o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. São duas coisas importantes nós pensarmos aqui. Primeiro ele fala de quem não conhece a Deus. Ou seja, aquelas pessoas que não têm interesse em conhecer a Deus. Por exemplo, aquelas pessoas, Deus não existe, que negócio de Deus, não existe isso nada, Deus é simplesmente fruto da imaginação das pessoas, Os ateus, eles batem firme, defendem firme que não existe Deus. E muitas outras pessoas também, embora não se declarem ateus, mas não se preocupam com esse negócio de Deus existir ou não existir. Se existir bem, se não existir também, não tem problema não. E essas pessoas dizem que vai chegar um momento onde elas vão sofrer as consequências dessa situação. Mas ele fala na sequência daqueles que não obedecem ao Evangelho. Ou seja, irmãos, tem muita gente que conhece a Deus, mas que também não obedece ao Evangelho. Tem muita gente, até nas próprias igrejas, que conhece a Deus, mas não obedece ao Evangelho. Ou seja, ele diz que ama a Jesus, mas não obedece ao Evangelho.
E Jesus disse assim, olha, aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos, ou seja, aquele que obedece o Evangelho. Então, Jesus disse que naquele último dia, muitos dirão, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, ou seja, foram pessoas que conheceram a Deus, mas não obedeciam o Evangelho. Aí Jesus diz, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, ou seja, em outras palavras, vocês que não obedecem o Evangelho. Então nós como igreja temos que tomar muito cuidado, irmãos. Nós conhecemos a Deus e precisamos obedecer o que a palavra nos ensina. Nós não podemos viver a nossa vida cristã para que naquele dia lá nós não façamos parte daqueles que vamos chegar diante de Jesus e dizer, Senhor, em teu nome eu dei estudo na escola dominical, Senhor, em teu nome eu preguei na igreja, Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, e o Senhor dizia assim, olha, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço, porque não obedeciam ao Evangelho. Então, queridos, conhecer a Deus é muito bom, Nós precisamos cada dia que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus. Mas esse conhecimento tem que trazer obediência, tem que levar eu e a você a vivermos aquilo que o Evangelho do Senhor Jesus nos ensina. Porque de uma outra maneira, se assim não for, vai chegar um dia que ao invés de ser um grande dia, vai ser um dia de grande decepção. Você já imaginou, queridos, naquele grande dia, quando aquelas pessoas chegarem diante do Senhor Jesus e falar, Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, e o Senhor Jesus dizer, aparta de mim porque eu não te conheço? Que grande decepção e que grande tragédia será esse dia na vida de muitas pessoas. Então ele diz aqui que nós precisamos, que ele vai vir em chama de fogo e ele tomará a vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele diz aqui, versículo 9, eles, por castigo, padecerão eterna perdição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Veja, ele diz que eles, versículo 9, diz que eles padecerão eterna perdição, ou seja, nunca terá como voltar atrás, nunca terá uma outra oportunidade, vão padecer eterna perseguição. E enquanto eu preparava essa lição, eu fiquei imaginando assim, como vai ser bom esse dia para quem tiver uma aliança com o Senhor Jesus Cristo. Quem estiver, como diz aqui a palavra, conhece a Deus e obedece ao Evangelho. Como será um dia glorioso esse dia? Mas por outro lado, eu parei para pensar assim, imagina, queridos, eu tenho muitos parentes, muitos amigos, que não se enquadram nessa primeira parte, que não se enquadram naqueles que conhecem a Deus e que obedecem ao Evangelho. Quantos parentes seus? Talvez filhos, talvez pai, mãe, esposo, esposa, amigo, algum parente. Quantos dos nossos parentes, quantos dos nossos amigos, quantas pessoas que nós conhecemos não se enquadram nessa primeira parte, mas se enquadram no versículo 9. Eles por castigo padecerão eternamente a perdição, banidos da face do Senhor, ou seja, viverão eternamente afastados da presença do Senhor. Enquanto aqueles que obedecem a Deus, que são, vivem em obediência ao Evangelho, essas pessoas viverão eternamente na presença de Deus, desfrutarão eternamente da presença de Deus e dos benefícios que isso traz. Pessoas que eu e você conhecemos, se essas pessoas não mudarem, não se converterem ao Senhor, não mudarem de vida, essas pessoas vão se encaixar nessa outra parte aqui, vão padecer eternamente. No momento que eu estava preparando isso aqui, eu parei um momento e fui orar pela minha família, pelas pessoas que eu conheço, e eu queria novamente fazer isso aqui, e incentivar você também que está nos ouvindo aí. Eu vou fazer uma oração aqui em silêncio, e você também aí, por um períodozinho, faça aí uma oração também em silêncio, coloque diante do Senhor, interceda agora diante do Senhor, por essas pessoas que não obedecem ao Evangelho, que não fazem parte da igreja, e que talvez é alguém tão próximo, talvez é o seu marido, talvez é a sua esposa, talvez é o seu filho, a sua filha, é o seu pai ou a sua mãe,
talvez alguém tão próximo de você. Então vamos tirar aqui um minutinho só para que a gente possa orar por isso. Você possa orar, eu vou orar aqui pelas pessoas que Deus tem colocado no meu coração, e que você também possa fazer isso aí. Amém. Que não seja só esse momento que nós viemos orar, né? Foi uma pequena oração que você lembrou aí rapidamente de alguns, mas que depois você continue orando, né? Que essa palavra aqui te desperte, vai ser tão bom esse dia para você. E com certeza para mim, para aqueles que estão obedecendo o Evangelho, mas que nós queremos que outras pessoas, muitas outras pessoas, não só os nossos amigos, nossos parentes, pessoas mais chegadas, mas que todos. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todo o homem tenha o pleno conhecimento da verdade e seja salvo. Então a vontade de Deus é essa, que nós possamos orar, interceder, possamos, queridos, investir na obra missionária. Né? Quem tem um chamado para ir, que vai, quem não tem, que ore, que contribua, para que nós possamos fazer aquilo que pudermos para alcançarmos quanto maior número de pessoas, para que tenhamos cada vez mais pessoas que fazem parte dessa primeira parte aqui, de que um dia viverá na eternidade com o Senhor. Não daqueles que um dia viverão a eternidade, né, longe da presença do Senhor. Então que esse seja o nosso propósito. Primeiramente, tomando cuidado de nós, para que não venhamos perder a nossa fé. E também temos o cuidado de orar e interceder por tantas outras pessoas que precisam, que necessitam de conhecer a Jesus. Mais uma refrescada aqui na garganta. Vamos dar continuidade, já chegando agora já para o fim da nossa lição. Agora, no terceiro ponto aqui da nossa lição, que fala sobre a dependência do poder divino, que está no versículo 11 e no versículo 12. Quando o apóstolo Paulo diz assim, olha, pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus os faça dignos da sua vocação e cumpra todo o objetivo da sua bondade e a obra da fé com poder. Rogamos para que o nome de nosso Senhor Jesus seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça do nosso Senhor Deus e do Senhor Jesus. No versículo 11, Paulo diz, pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça. Ou seja, ainda falando também do que nós começamos a falar, a dependência de Deus. Nunca, queridos, queira ser autossuficiente. Não, eu já conheço muito o Evangelho. Nós temos vivido dias hoje, por exemplo, onde essa quarentena nos tem imposto, né? Algo bem diferente daquilo que é costumeiro da igreja, do reunido, congregar, do estar juntos. Por exemplo, eu estou dando essa aula aqui, né, de escola dominical, mas na minha maneira de ver, nós perdemos muito nessa lição, né? Há uma perda significativa. Por quê? Porque quando nós estamos reunidos com a igreja, de repente o irmão tem uma pergunta que ajuda a esclarecer um ponto de vista, o irmão tem um ponto de vista, o irmão tem uma ideia, o irmão tem um pensamento, o irmão tem algo a acrescentar a esse estudo. Por isso que, né, na escola dominical é algo tão bom a aula dominical, porque é um momento onde você pode questionar, você pode perguntar, você pode dar a sua opinião, você pode opinar sobre o assunto, você pode acrescentar algo. Então nós estamos, lógico que isso aqui tem o seu valor, é importante isso aqui, diante das circunstâncias que estamos vivendo. Lógico que isso aqui tem um valor, né, inestimável, é muito bom isso aqui que estamos fazendo, mas como eu falei, quando estamos reunidos é mais proveitoso, há um crescimento maior, porque há também por parte dos irmãos a participação, os questionamentos e a contribuição para uma melhor lição, né? Mas nós precisamos estar vivendo esse tempo e não desanimar jamais,
né? Ou seja, continuar dependendo do Senhor cada dia das nossas vidas. Nós temos percebido que muitas vezes, muitas pessoas têm andado desanimadas, não têm ânimo para vir à igreja porque ficou algum tempo sem vir, agora já fica desanimado para vir. Ou seja, não dependa das suas forças, busque em Deus força para que Deus te dê capacidade para não desanimar na sua fé. Não dependa, não confie em você só, né, na sua própria capacidade. Não, dependa de Deus. Seja sincero: Deus, eu estou tendo dificuldade, eu estou desanimado, eu estou precisando, né, me ajuda, me renova, me ajuda a encontrar força para continuar firme nessa caminhada. Ou seja, o nosso escritor, ele fala aqui, o Paulo fala que pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus os faça digno da sua vocação. Ou seja, é Deus quem vai fazer isso na nossa vida. Nós temos a nossa parte, né, que nós devemos buscar, devemos estar cada dia nos esforçando para isso, mas sabendo que o resultado final ele só vem porque Deus quem vai estar trabalhando em nossas vidas. Ele diz aqui, olha, o terceiro e último benefício decorrente da expectativa pela volta de Cristo é a dependência do poder divino. Paulo orou para que os tessalonicenses tivessem vida digna. Deus vos torne dignos da vocação, ou seja, é Deus quem torna. Embora lá atrás, quando nós vimos lá o Paulo falando, né, que as tribulações, que as provações, né, nos tornam dignos do reino de Deus, né, não é pela nossa própria força, como eu expliquei anteriormente, porque Deus permite, mas Ele está conosco, trabalhando em nossa vida, usando essa situação, mas Deus está trabalhando, Deus está nos sustentando ali para que nós possamos suportar isso. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, Deus assim, que não vem tentação sobre vós, senão humana. E ele diz que com as provações vem a capacitação de Deus, Deus nos dá força para suportar também essas provações. Então ele diz aqui, olha, todo o propósito, bondade da obra de fé. Enquanto aguardavam a revelação de Cristo, Paulo sabia que este viver também dependia de uma ação divina. Por isso acrescentou a intervenção de Deus às expressões com poder e segundo a graça. Então, irmãos, né, é Deus que vai fazer. Nós precisamos nos dispor, nos humilhar, né, reconhecer a nossa dependência do Senhor. E aí Ele vai fazer tudo quanto é necessário para que permaneçamos firmes na sua presença. Ele diz aqui, olha, quando o poder de Deus toma conta do crente, só existe uma motivação ou alvo da vida, a glória de Deus. Ou seja, quando o crente ele está sob o poder de Deus, sob a motivação do Espírito Santo, o alvo principal da vida dele é glorificar a Deus, é reconhecer a grandeza de Deus em sua vida. O fim de que o nome de Jesus Cristo seja glorificado entre vós. A Bíblia diz o seguinte, que tudo foi feito por Ele e para a glória dele. Então tudo é para a glória de Jesus. O apóstolo Paulo diz também, não me lembro se é 1 Coríntios, como diz um outro pastor que eu conheço, está na Bíblia, né? Ele diz assim que não se de nós mesmos fôssemos capazes de alguma coisa, mas a nossa capacitação, ela vem do Senhor. Então, eu vejo às vezes a pessoa passar por luta e tal, e achar que é porque ele é forte, é por causa que ele é capaz. Não, não é. Se o Senhor não nos sustentar, nós estamos perdidos, né? Chegando aqui para o final, ele diz assim, olha, expectativa da volta de Cristo. A expectativa da volta de Cristo convoca o crente a uma vida digna da salvação. Aí ele pergunta, tenho cultivado uma vida digna, coerente com o meu desejo pela volta de Cristo? Se a gente perguntar para a igreja, quem está esperando a volta de Cristo? Quem quer que Jesus volte? Creio que todo mundo vai dizer, eu quero, Mas aí, estamos vivendo de maneira digna? Você está vivendo na expectativa? Você está vivendo de acordo com os princípios de quem está esperando a volta do Senhor? Ele diz que também tem que ter uma vida digna. A vida digna somente se alcança e cultiva em dependência do poder divino. Aí ele diz agora, tenho alimentado a falsa ideia de que posso produzir uma vida santificada sem o poder de Deus.
seja, tem gente que pensa, né? Tem alimentado uma falsa ideia de que pode ser santo, que pode vencer, que pode superar tudo sem o poder de Deus, ou seja, na sua própria força, na sua própria capacidade. Isso é um grande engano. Ele fala mais aqui, olha, o poder divino. O poder divino para a transformação do caráter está ao alcance de qualquer crente. Aí ele diz, olha, eu tenho orado a Deus para que o seu poder transforme dia a dia meu caráter, mente e ações. Aí ele pergunta, olha, eu tenho orado, tenho buscado a Deus, tenho sido sincero a Deus, e diz, Senhor, transforma o meu caráter. Ou seja, reconhecer as nossas falhas, confessar a Deus e pedir que Ele nos ajude a mudar, porque nós não conseguimos mudar sozinhos. Nós não conseguimos mudança de vida sozinhos. É o Senhor, é através do seu Espírito Santo que vai mudando, que vai transformando a nossa vida, o nosso caráter e a nossa maneira de viver. Somente o Espírito Santo, somente o poder de Deus pode transformar a nossa vida. Chegando aqui à conclusão, ele diz assim, olha, a revelação de Cristo não é um tema teórico, nem uma disciplina escatológica, acadêmica. Pelo contrário, trata-se de uma doutrina muito prática, relacionada a diversos aspectos práticos da vida cristã. A certeza da vida de Cristo transforma o nosso pessimismo, redireciona os nossos olhos, corrige os nossos passos, realinha as nossas perspectivas de vida, consola o nosso coração diante das injustiças desse mundo e aquece a nossa esperança de, um dia, desfrutarmos de um estado de vida perfeito, com corpo perfeito, no mundo perfeito e ao lado de um povo perfeito. Essa é a maior expectativa que nós temos, irmão. A fé convicta na revelação de Cristo produz em nós benefícios singulares, que nossa vida possa evidenciar gratidão, confiança e dependência de Deus. Os 3 pontos que nós vimos, né? Gratidão a Deus, confiança na justiça de Deus e dependência do poder de Deus. Porque apesar de termos os pés na terra, os nossos olhos estão voltados para os céus. Esse tem que ser o nosso propósito. Aqui na conclusão ele diz assim, que nós um dia desfrutaremos de um estado de vida perfeito, com um corpo perfeito, num mundo perfeito, ao lado de um povo perfeito. Hoje nós vivemos ao lado de pessoas imperfeitas, do mundo imperfeito, de injustiça, de tantas coisas. Mas a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, aí ele diz que não, Paulo diz, né, que nós teremos um corpo glorificado. Aquilo que é imperfeito se revestirá da perfeição. Aquilo que é imortal se revestirá da imortalidade. Aquilo que tem defeito, que tem imperfeições, se tornará perfeito. Ou seja, lá no céu não terá nenhuma deformidade, não haverá deformidade de caráter, física, de nada. Seremos perfeitos, físico, emocional e espiritualmente. Ou seja, esse vai, como diz aqui o texto, vai ser um mundo perfeito, onde o Senhor Jesus tem preparado para todos aqueles que aguardam a sua vinda. Que o Senhor Jesus possa, a mim e a você, nos abençoar e nos ajudar a viver isso que o Senhor Jesus tem nos ensinado na sua palavra. Quero orar, encerrando aqui essa lição e já agradecendo a Deus por mais uma oportunidade que temos de estudarmos a sua palavra. Pai querido, amado, em nome de Jesus, eu te louvo, te agradeço pela oportunidade que nos é concedida de estudarmos a tua palavra, de aprendermos mais a respeito da tua palavra. Te peço que o Senhor desperte em mim e em cada um dos meus irmãos o desejo, o objetivo de cada dia focarmos, não sermos ludibriados, não sermos aí de alguma maneira perdendo o foco daquilo que é o principal objetivo nosso, que é estar focado, nos preparando para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Peço também, Senhor, em prol dos nossos parentes, amigos e pessoas que não conhecem o Senhor,
que não estão, né, nessa parte das pessoas que um dia viverão eternamente contigo, mas que se não se converterem, se não conhecerem o Senhor, se não se voltarem para o Senhor, viverão eternamente afastados do Senhor. Eu te peço que a tua graça alcance também essas vidas, que é pela tua graça, que é pela tua bondade e misericórdia, que assim como nos alcançou, alcance cada um dos nossos amigos, dos nossos parentes, cada uma das pessoas que nós amamos, que a tua graça seja sobre cada um de nós e sobre cada um deles, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, irmãos.